Cheguei de novo, ó. Vamos lá? Aula 4 agora, tá? A terceira parte das orações subordinadas substantivas. Minha gente, eu queria tanto tá vendo vocês agora, porque, cara, é muito esquisito dar aula pra câmera. Tá aqui, ó, eu e a pessoa, né, que tá gravando, que eu não vou citar o nome agora, mas depois eu vou fazer uma propaganda pra esse cara que é incrível. Vou falar logo, Vici. Bruno, gente, Start TV, só não vou chamar ele aqui agora, porque ele disse pra mim, Ana, tem que ser uma coisa profissional, então você não pode ficar falando com a câmera, mas eu não consigo. Então vamos lá, vamos voltar, né? Antes que eu me empolgue mais e fique conversando, fingindo que vocês estão aqui. Mas vamos lá. Parte 3, orações subordinadas substantivas, tá? A gente viu na aula 3, na parte 2, as orações subordinadas substantivas subjetivas. Gente, aquela aula é super esclarecedora, tá? Eu falo muita coisa, né, em relação ao reconhecimento das orações substantivas. Então, se tá com dúvida, volta logo lá, antes de a gente começar essa, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou levando em consideração que todos vocês assistiram a aula anterior e já sabem fazer o reconhecimento. Então, eu vou um pouco mais rápido agora, tá? A gente vai ver nesse momento as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Ou seja, as orações que têm função de objeto direto de um verbo transitivo direto que vai estar onde? Na oração principal. Então, vamos agora fazer as análises. Primeiro período analisado, desejo que todos aprendam. Vou fazer aqui as minhas divisões, tá? Vocês acompanham aí comigo, coloquem a frase no papel, escrevam no caderno de vocês e vão acompanhando essas análises, vão fazendo junto comigo, tá bom? Desejo, primeira oração, como é que eu sei disso? Porque apareceu conectivo. Que todos aprendam, segunda oração, como é que eu sei disso? Porque apareceu conectivo. Tranquilo? Então, primeira oração, desejo. Segunda oração, que todos aprendam. A primeira oração, desejo, ela precisa de uma complementação. Porque quem deseja, deseja algo, né? Ou alguém. Então, vê, aqui nesse caso, eu percebo que essa oração que veio primeiro precisa de uma complementação. E quem tá vindo para complementar essa primeira oração é a oração 2. Já temos característica de oração subordinada substantiva. Além disso, olha quem apareceu aqui introduzindo essa oração 2. A palavra que vai ser chamada nesse contexto de conjunção subordinativa integrante, porque de fato ela está dentro de uma oração subordinada substantiva. Tranquilo? Ana, tenta trocar por isso, Ana, porque tu falou lá na aula 3 que toda oração substantiva pode ser trocada por isso. Vamos tentar? Desejo que todos aprendam, desejo isso. Não sei se você vai sair. Vamos fazer aqui embaixo? Cadê a primeira oração? Não sei, né? Então aqui, oração 1, primeira oração. Se você vai sair, segunda oração. Ana, como é que tu sabe que a oração 2 começa com um se? Porque ele é conectivo. Tenta apagar, olha como fica. Não sei, você vai sair, tá mal conectado, tá mal articulado, porque eu tirei o elemento conector, eu tirei o elemento que conecta uma oração à outra. Tô sendo clara? Vamos lá? Então, primeira oração, não sei. Segunda oração, se você vai sair. Beleza? Agora vamos lá. Olha quem apareceu aqui. Apareceu o se. E da mesma forma como acontece no primeiro período, desejo é uma oração que precisa ser complementada. Então eu vou chamá-la de oração principal. Aqui embaixo, não sei, oração que também precisa ser complementada. Não sei o que. Se você vai sair, desejo o quê? Que todos aprendam. Ah, também posso trocar essa segunda oração aqui pela palavra isso. Desejo que todos aprendam, desejo isso. Não sei se você vai sair, não sei isso. Tranquilo? Então temos todas as características básicas para chamar essas duas orações introduzidas pelo que e pelo se de orações subordinadas substantivas. Porém, agora precisamos descobrir o mais importante.
para que uma oração seja subordinada substantiva, a gente vai analisar, ter que analisar, né, se ela vai carregar uma função sintática. Uma daquelas 6 básicas que a gente já viu. Sujeito a gente já viu na aula anterior. E agora, nesse momento, a gente vai focar na função de objeto direto. O que foi que eu tinha combinado com vocês, que vocês iriam fazer para facilitar as análises em relação a essa estrutura? Vocês vão trocar literalmente, tá? A oração introduzida pelo que ou pelo se pela palavra isso. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho e eu vou escrever exatamente a mesma estrutura anterior, só que agora no lugar da oração eu vou trazer a palavra isso, beleza? Então desejo que todos aprendam, desejo isso. Não sei se você vai sair, não sei isso. Tranquilo? Troquei as orações pelo isso e agora o que é que vocês vão fazer junto comigo? Vocês vão fazer análise sintática nesses períodos aqui, ó. Desejo isso e não sei isso. Vamos lá. Quem é que deseja isso? Eu. O sujeito aqui está elíptico, né? No caso, dentro da desinência verbal, tá certo? Então aqui o sujeito eu. E o que é que eu desejo? Eu desejo algo. Eu desejo o quê? Isso. Desejo VTD. Tô indo mais rápido agora, tá? Qualquer dúvida vocês tiram comigo pelo Zoom, tranquilo? Então desejo verbo transivo direto, VTD, e o isso, objeto direto. Massa. Massa. Vamos para de baixo agora. Não sei isso. Quem é que não sabe? Eu. Tem o não aqui, adjunto adverbial de negação, que a gente já viu, né, nos termos acessórios, nas aulas presenciais de período simples. Tem aqui o sei, ó. Ana, mas quem não sabe de. Amor, olha para a frase. Aqui nessa frase, não sei se você vai sair, tem alguma preposição aparecendo? Não. Então, não é aquilo que tu acha, tá? Sobre o verbo. É aquilo que ele está apresentando dentro do contexto em que ele está. Certo? A gente falou sobre isso. Transitividade não é o que a gente pensa sobre a forma verbal descontextualizada, não. É aquilo que o verbo apresenta na frase em que ele está presente. Então, olha para cá. Não sei se você vai sair, não sei isso. Aqui o verbo sei é um verbo transitivo direto. O sujeito, de novo, aqui elíptico. Lembrando, elíptico, elipse, figura de sintaxe, a elipse, né? Que consiste em omitir um termo, omitir uma expressão facilmente identificada pelo contexto, tá? Então, procurei o sujeito, que é o primeiro elemento que eu tenho que achar, tá certo? Achei o sujeito, vou para os outros termos da oração. Então, o que é que eu não sei? Isso, objeto direto. Agora vejam que interessante. Quando eu faço a substituição da oração inteira pela palavra isso, a função que esse isso está tendo é função de OD. Automaticamente, qual é a função que a oração substantiva tem? Objeto direto. Então, vamos agora fazer essa análise no período composto. Olhem aqui, por favor, para essas duas orações principais. Vejam que, diferentemente do que aconteceu na aula anterior, na aula 3, as orações principais não estavam vindo acompanhadas com o sujeito, não. Convém que todos aprendam. Cadê o sujeito do convém? Tá aqui na oração principal? Não. Vamos ver outro exemplo. Ficou claro que todos entenderam. Ficou claro. Cadê o sujeito nessa oração principal? Ele não está presente nela, tá? Então agora, notem que todas as orações principais estão vindo com o sujeito já presente, tá? Desejo, eu, não sei, eu. Se o sujeito está presente, gente, na oração principal, a oração subordinada substantiva jamais será subjetiva. Vários gramáticos, Bechara fala disso, mas vamos para os mais concurseiros, né? Pestana, Nilson Teixeira, pô, tem um monte, né? Esses gramáticos de concurso trazem para a gente a norma, obviamente, mas eles nos ajudam, né, a entender melhor como é que essa estrutura vai ser formada. Então, uma coisa básica, tá, que a gente precisa entender sobre as orações principais é que a função da oração substantiva vai ser exatamente a função do termo que falta nelas.
O termo que falta na oração principal. Ana, não entendi. Olha para cá, desejo. Quem é que deseja? Eu. Já tem sujeito na oração principal, sim ou não? Sim. Tá faltando sujeito nela? Não. Então tem como essa oração substantiva ser subjetiva? Não, porque o sujeito já está lá. Já está na oração principal. Agora, olhem para esse verbo. Quem deseja, deseja algo ou alguém. O que é que eu desejo aqui? Que todos aprendam. Vocês percebem que na oração principal existe sujeito, mas o complemento do verbo não está presente nela? Automaticamente, você já sabe que a oração subordinada substantiva vai carregar a função de complemento do verbo transitivo direto da oração principal. Vê que coisa simples. Trocou a oração por isso, descobrindo a função do isso, tu já sabe a função da oração. VTD precisa do seu OD. Se o OD não está na OP, a oração substantiva assume essa função. Então, que todos aprendam, desejo isso, oração subordinada substantiva objetiva direta. A mesma coisa acontece nessa estrutura de baixo. Não sei quem é o sujeito, eu. Se o sujeito está aqui, não tem como a oração substantiva ser subjetiva. Porque o sujeito já está lá na oração principal. Você já conseguiu classificar esse sujeito. Agora, se quem não sabe algo, se esse verbo é um VTD, o que é que está faltando para ele? O seu complemento. Se ele não está na oração principal, a função que a oração substantiva vai ter é justamente a função de objeto direto. Então, olhem para cá. Não sei se você vai sair, não sei isso, objeto direto, então a função é de objeto direto também para a oração. Como é que eu vou chamá-la? Oração subordinada substantiva objetiva direta. E não esqueçam, por favor, já que a gente comprovou que essas duas orações são subordinadas substantivas, vamos chamar esses dois elementos de conjunção integrante. Tranquilo? É isso. Daqui a pouco você vai perceber, assim, de maneira mais objetiva, tá? Essa questão aí que envolve o sujeito na oração principal, ele não tá na oração principal. Daqui a pouco vou mostrar um exemplo para você para facilitar, tá certo? Agora vamos lá. Vimos as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, que são aquelas que atuam como objeto direto do VTD, que vai estar na oração principal, tá certo? Sem o seu objeto direto o acompanhando, como a gente já viu. Agora, a gente vai ver as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Eu acho que vocês devem lembrar o quanto que eu enchi o saco de vocês falando que período simples era importante para tudo. Gente, ó, tudo que a gente for estudar a partir de agora, oração subordinada substantiva, oração adverbial, concordância, crase, regência, tudo isso depende da base que a gente já teve em relação ao estudo do período simples, tá certo? Então vamos lá, orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, função de objeto indireto, ou seja, na oração principal, olha o que é que tu vai ter. Tu vai ter o sujeito mais um VTI ou VTDI, né? Enfim, você vai ter um sujeito mais um VTI ou VTDI. E o que é que não vai estar fazendo parte lá da oração principal? O que é que vai estar faltando? Vai estar faltando o objeto indireto, certo? Lembrando, como eu havia comentado antes, mas a gente vai ter uma aula só de bizu. Só de bizu. Por enquanto, eu estou realmente formalizando, tá, a norma para vocês de nomenclatura, de análise. Depois a gente vai ter aula só de bizu, para você realmente ter uma rapidez maior, né, no momento em que você for fazer a questão, tá certo? Enfim, então vamos lá. Vamos analisar aqui essa primeira estrutura. Ele se esqueceu de que havia atividades. Vamos lá, vou fazer minhas barrinhas, tá? Ele se esqueceu. Primeira oração. Apareceu aqui o conectivo. Apareceu o quê? Segunda oração, então, de que havia atividades, certo? Eu consigo perceber que essa primeira oração aqui vai poder ser chamada de oração principal porque ela precisa ser complementada.
Chega pra alguém e fala, eita, eu me esqueci. A primeira coisa que a pessoa vai perguntar pra tu, de quê? Ou de quem? Né? Porque quem se esquece de algo. Quem se esquece de alguém, tá? Então dá pra perceber que isso é uma estrutura de oração principal. Lembrando, esse bizu da complementação é pra oração subordinada, substantiva e sua OP, tá certo? Então, a oração principal de uma substantiva exige complementação. Ela pede a complementação e aí quem vai complementar, obviamente, é a oração subordinada substantiva. Massa? Então, vamos lá. Oração principal, ele se esqueceu. Oração subordinada, de que havia atividades. Oração subordinada substantiva. Apareceu aqui o que, né, gente? Vou chamá-lo de conjunção integrante, ok? Porque ele está dentro de uma oração subordinada substantiva, logo ela é desenvolvida, né? Porque toda oração subordinada substantiva desenvolvida vem introduzida porque vem introduzida por si, tá certo? Alguma dúvida até aí? Então vamos seguir, vamos lá, vamos mais. Ela te informou de que isso mudaria. Analisando aqui a primeira oração, ela te informou. Agora, se ela te informou de algo, não é isso? Então, de que isso mudaria. Segunda oração, como é que eu sei? Apareceu aqui conectivo, que nesse caso é a minha conjunção integrante, ok? A primeira oração claramente precisa ser complementada, né? Então, ela é a oração principal e a oração que vem para complementá-la vai ser a oração subordinada substantiva, tá certo? Agora vejam, tudo isso que a gente fez até então foi uma análise baseada no bizu, né? Oração que precisa ser complementada, principal, oração que vem para complementar, oração substantiva. Vamos trocar por isso também, que é um bizu excelente para reconhecimento. Se ele se esqueceu de que havia atividade, ele se esqueceu disso. Se ela te informou de que isso mudaria, ela te informou disso. Dá para trocar por isso. A oração principal veio precisando de uma complementação. Essa oração 2 veio para complementar. Pô, eu tô com a faca e com queijo na mão, né? Até os conectivos aqui, ó, que característico, né, desse tipo de oração desenvolvida aqui, né, da substantiva desenvolvida. Eu tô com a faca e com queijo na mão para complementar minha análise. A única coisa agora de que eu preciso é avaliar se essa oração 2 está carregando uma função sintática que um substantivo carrega. Vamos ver? Então vamos lá. Troquei por disso, certo? Vou tentar fazer aqui para vocês, ó. Ele se esqueceu disso. Por favor, me digam, no ato da substituição, qual é a função sintática que esse disso carrega com ele? Qual é a função que ele tem? Vamos lá. Ele, sujeito, confere, se esqueceu, verbo transitivo indireto. Depois eu falo sobre esse se, tá bom? Depois eu falo sobre ele. Nas funções do que e do se a gente vai ver tudo isso, tá? Então, ele, sujeito, se esqueceu, verbo transitivo indireto. Quem é que está complementando esse VTI? É o disso. Então, disso tem função de objeto indireto. Tanto é que veio com preposição, né? Ana, eu não estou vendo a preposição, não. Pois eu estou. O que é esse disso? De mais isso. A preposição está contraída, tá? Com o pronome demonstrativo, ok? Já que o verbo esquecer-se é um verbo transitivo indireto. Tranquilo? Aí vamos lá. Se quando eu digo ele se esqueceu de que havia atividades, equivale a eu dizer ele se esqueceu disso, se o disso tem função de objeto indireto, como é que eu classifico essa oração subordinada aqui? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É só substituir por isso, amor. A função que o isso tiver vai ser a função que a oração substantiva tem também, tá certo? Então não tem dificuldade nesse ponto. Vê só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Faz já um tempo, né, que eu trabalho com turma militar, vocês sabem, me conhecem já faz um time aí. Comecei num curso aqui de Pernambuco, né? Que é um curso, eu não vou citar porque eu morro de medo de ficar citando os nomes dos lugares, né? Enfim, mas é um curso muito famoso aqui, comecei lá, hoje estou em outro curso também, já faz um tempo. Eu não tenho, isso vocês sabem, porque vocês já foram meus alunos, né?
há um tempo aí, alguns é que estão começando comigo agora, mas nenhum aluno meu conscientemente perde questão de período composto, certo? Então, pode perguntar aí, todo mundo sabe, né? Tem Letícia Brasil, que já tá lá na MAN, né? Tem um monte de gente, Castilho, né? Um beijo aí pra essa galera, se por um acaso me virem aqui, né? Tem Sodré, né? Tem gente pra caramba, né? Tem gente que já saiu já, né? Que já tá aí formada, enfim. E ninguém nunca perdeu questão em relação a isso. Agora tem um detalhe, a galera estuda, pega gramática, pega minha ficha, pega meu livro. A gente não tem um livro, eu não fiz um livro para vocês, estudem, tá? Isso aqui é repetição, vai ter uma hora, você vai olhar para o período e vai dizer, eita, ele se esqueceu disso, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, acabou. É reconhecimento primeiro e depois a análise da oração, tá certo? Então vamos lá. Segunda construção aqui, ela te informou de que isso mudaria, vamos lá, vou fazer aqui de novo, ela te informou disso, tranquilo? Então vamos fazer análise aqui nesse período que eu transformei. Quem é o sujeito? Ela. Informou. Ela informou alguém. Quem foi que ela informou? Ela informou tu. Só que eu não poderia colocar ela informou tu, porque tu é pronome pessoal do caso reto e não funciona como complemento. A função natural dos pronomes retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, a função é tradicional, é função de sujeito e em alguns casos eles podem funcionar como predicativos, né? Mas como complemento não, beleza? Então, regra geral, pronome pessoal reto, regra geral, não funciona como complemento, tá? Daí eu pego aqui, ó, auxílio no grupo dos pronomes pessoais oblíquos, que são pronomes que nascem com a natureza complementadora, né? Então, vê, te, ela te informou disso, ela informou quem? Tu, ok? Então, esse te aqui adquire a função de objeto direto. Tô indo rápido aqui, tá? Porque a gente já viu isso. Função sintática dos pronomes pessoais. A gente viu a função dos retos, a função dos oblíquos, átonos e tônicos, tudo isso nós já vimos. Então vamos lá. Ela te informou disso, ela informou alguém, verbo transitivo direto. Só que ela informou alguém de algo. Ela te informou de quê? De que isso mudaria. Ela te informou disso. Eu tenho aqui, meus queridos, um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Você também pode chamá-lo, sem problema nenhum, de verbo bitransitivo, já que ele vem com duas complementações de naturezas diferentes. Um objeto direto, representado pelo te, e um objeto indireto, representado pelo disso. Então, se esse disso tem função de OI, qual a função que essa oração substantiva tem? Objeto indireto também. Como é que eu vou chamá-la? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Essa é a classificação que essa oração vai ter. Ana, eu vi uma aula, né? E na aula que eu vi, o professor X, a professora Y, eles não falam dessa coisa da oração principal, pedir complemento, a oração subordinada, substantiva vir complementar. Gente, cada professor tem a sua didática, né? Eu estou usando uma didática que eu vejo funcionar há mais de 8 anos, que é o tempo que eu trabalho com esse tipo de turma, né, com turma especial, tá? Então, eu vejo que a facilidade de reconhecer a oração, ela é aguçada quando eu falo justamente dessa maneira, tá? Então, é só uma questão de didática mesmo. Eu faço assim, nunca perdi nenhuma questão e nenhum aluno meu nunca perdeu também, tá? Então, se quiserem aplicar essa metodologia, fiquem à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Fechamos aqui agora duas orações subordinadas substantivas. A gente viu na aula 3 as subjetivas. A oração principal vai estar com o sujeito ausente, tá? Então, a oração substantiva automaticamente tem essa função do sujeito. Oração subordinada substantiva objetiva direta tem função de objeto direto do VTD ou VTDI, que vai estar lá na oração principal, mas o objeto direto não vai estar nela. Então, automaticamente, a oração substantiva adquire essa função, tá? Como a gente viu aqui, ó,
desejo que todos aprendam, desejo isso. Isso, objeto direto, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não sei se você vai sair, não sei isso, objeto direto, automaticamente, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E aqui, as orações na função de OI. Ele se esqueceu de que havia atividades, ele se esqueceu disso, objeto indireto, automaticamente, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ela te informou de que isso mudaria, ela te informou disso, informou VTDI, disso, objeto indireto, automaticamente, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, tá? E pra gente concluir agora, eu sei que tem uma dúvida aí, né? Atrás aí da orelhinha, dando aquela coceira, né? Ana, não vou conseguir, não vou saber distinguir uma subjetiva de uma objetiva direta, porque eu faço a mesma pergunta, o quê? Cuidado, tá? Presta atenção, para que uma oração substantiva seja subjetiva, o que é que vai estar faltando na OP? O sujeito. Para uma oração substantiva ser objetiva direta, o que é que vai estar faltando na OP? Objeto direto, mas o sujeito vai estar lá. Então, olha aqui, por favor, para essa primeira estrutura. Não se sabe se isso vai mudar. Agora, olha para a segunda. Não sabemos se isso vai mudar. Eu vou fazer aqui para vocês rapidamente o meu reconhecimento, tá? Porque também eu já tô, né, aí há muito tempo nessa pisada. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo o conectivo aqui, ó, automaticamente. Primeira oração, segunda oração. Sinto que essas primeiras orações precisam ser complementadas. Não se sabe, ponto? Não. Chega para alguém e diz isso, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não se sabe, tá? Tchau. Não, amor. A pessoa vai dizer, oxe, tá doido, endoidou. O que é que não se sabe, né? A mesma coisa embaixo. Olha, gente, queria dizer aí que nós não sabemos, tá? Até a próxima. Não. Você tem que dizer o que é que nós não sabemos, não é isso? Então, são orações principais, porque precisam ser complementadas. E as orações que estão vindo para fazer essa complementação, eu chamo de orações subordinadas substantivas. Agora, tem o se, vou chamar de conjunção integrante, tá? Porque eu já saquei que são orações subordinadas, mas eu tenho que descobrir a função que elas vão ter, tá certo? Eu lembro de uma aluna, faz uns 5 anos isso, mais ou menos. Uma vez ela disse pra mim, Ana, sabe como é que eu analiso que uma oração é substantiva? Quando eu troco por um substantivo. Gente, por exemplo, não sei se você... ficou claro que você estudou. Ficou claro o seu estudo. Só uma dica pra vocês. Não é sempre que vai dar pra troca não, viu? Não é sempre. Outra coisa, não é isso que faz a oração ser substantiva. O que faz uma oração ser substantiva de fato é ela carregar uma função sintática de um substantivo. Agora, tem alguns caminhos facilitadores, como eu tinha dito, né, para a gente reconhecer com maior facilidade esse tipo de oração. Então, vamos para cá. Não se sabe se isso vai mudar, não se sabe isso. Isso não se sabe. Não sabemos se isso vai mudar, não sabemos isso, certo? Deixa eu colocar aqui na ordem. Não sabemos isso. Eu quero que vocês me digam, por favor, embora essas estruturas sejam muito aproximadas, qual é a grande diferença sintática que vai haver entre a palavra isso nessa primeira formulação aqui, que equivale a esse primeiro período, tá? Não se sabe se isso vai mudar, isso não se sabe. E qual é a função que o isso tem aqui nessa segunda construção que equivale ao período 2? Vamos avaliar. Isso não se sabe. O que é que não se sabe? O que é que não é sabido? Isso. Esse isso, gente, é referente principal do verbo saber. Ele tem função de quê? Sujeito. Ana, mas eu confundo com objeto direto. É porque o primeiro termo que tu vai procurar é o sujeito. O referente principal do verbo é o sujeito, não é o objeto não, tá? Então, se o que não se sabe é isso é sujeito do verbo saber. Deu para entender? Então, vamos lá.
Aqui embaixo, não sabemos isso. Quem é que não sabe isso? Nós. O sujeito está aí, elíptico, está dentro da forma verbal. Quem não sabe algo. O que é que não sabemos? Isso. Qual é a função que o isso tem? Objeto direto. Agora, por favor, com muita calma, porque não tem para que agonia, olhem para esses dois períodos aqui. Analisem a estrutura dessa oração principal. Eu tenho uma marca de negação? Não. Eu tenho aqui o verbo saber, não se sabe. Ele é um verbo transitivo direto, como a gente já analisou. Esse se eu chamo de partícula apassivadora, tá? A gente já viu tudo isso, certo? O que é que está faltando nessa oração principal, minha gente? Está faltando o sujeito, que é o primeiro termo da oração que eu vou ter que procurar. Se ele não está na estrutura da oração principal, qual é a função sintática que a oração substantiva vai ter? Sujeito. Então, como é que eu classifico essa oração aqui? Oração subordinada substantiva subjetiva. Eu vou colocar para deixar bem claro para vocês aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma oração subjetiva. Agora, vamos aqui para essa estrutura principal. Não sabemos. O sujeito já está aí, nós. O que é que está faltando? Como nós não sabemos algo, VTD, a função do isso que tu descobriu é objeto direto. Então, essa oração aqui, com certeza, é uma oração objetiva direta, tá? Então, dica final, para a gente poder encerrar essa aula e ir para a próxima, né? Sempre analisem a oração principal. É ela que vai definir a função da oração substantiva. Tá faltando sujeito na OP, tu já sabe que a oração substantiva é subjetiva. Beleza? Até a próxima aula, espero que tudo tenha ficado claro.